Bom, gente, estamos de volta aqui. Já fiz já os testes. Vou dar continuidade para aquela aula. Desenhar a figura, deixei agora aqui, ó, do lado aqui, na janelinha aqui que vocês estão vendo, as imagens de referência que eu estou usando, que é do livro Figure Drawing for All It's Worth. Vou escrever aqui para ficar claro para todo mundo. Se quiser baixar, procurar na internet, dá para baixar esses livros. Estão em domínio público. Figure Drawing for All It's Worth. Tá? O autor é Andrew Loomis. É o que a gente está vendo aqui de alguns vídeos que eu estou fazendo sobre o método Loomis, que eu chamo. Tá? Ao total, são 6 livros que ele tem. Esse é um deles, Figure Drawing for All It's Worth. Às vezes vem só como Figure Drawing. Em português, às vezes você vai encontrar na internet como desenho da figura humana ou simplesmente figura humana. O importante é esse aqui, ó, Andrew Loomis, que é o autor. É um livro já antigo, da década, se não me engano, de 30, 40, por aí, e caiu em domínio público. São 6 livros, você pode baixar em PDF. Eu também tenho esses livros disponíveis nas minhas aulas do Google Class. Se você tiver interesse, eu vou precisar do seu e-mail, ok? E aí você vai ter acesso, e lá eu coloquei o link para poder baixar algumas dessas cópias em PDF, para vocês poderem estudar. Então, vamos lá, sem mais delonga. Eu tinha feito através do boneco, mas eu vou até fazer um acabamento nesses daqui. É capaz de eu refazer até ele de pé aqui, né, para fazer tudo certinho, e depois fazer também o de costas aqui, tá certo? Mas eu vou começar com o desenho da figura de perfil. Então eu vou começar exatamente como eu já tinha explicado já em outros vídeos no método Loomis. Primeira coisa é isso aqui, eu começar com essa caixa. Então eu vou fazer essa caixa. Então ó, o interessante do método Loomis é isso aqui, que eu não preciso de uma régua, eu preciso sim treinar a fazer a mão livre assim, né? Reta a mão livre. Eu posso usar uma régua? Claro que pode. Vai ficar mais preciso ainda o desenho, e quem gosta de usar régua vai ficar até mais rápido de fazer, tá certo? Mas dá para fazer também à mão, vai ficar um pouco levinho aqui no início, né? Então por que eu faço cruzo, né? Ligo as pontas como se fosse e acho o centro? É porque agora eu achei exatamente a metade. Se eu quero achar a metade disso daqui, eu vou simplesmente fazer um outro X e eu acho a metade. Tá? Então é um jeito bastante confiável de você conseguir acertar com precisão, o tamanho, né, de um retângulo, de um quadrado. Tá? E aí você consegue achar o centro, né, que a gente chama de centro geométrico. O que a gente quer aqui primeiro? A gente quer primeiro dividir em 4, e depois cada um desses, dividir primeiro em 2, depois em 4, depois em 8. Porque lembra que eu já mostrei que geralmente tem 8 cabeças. Quando os retângulos ficam menores, eu acho mais fácil fazer mais no olhômetro mesmo. Mas se quiser fazer ali, ó, o xizinho em cada um deles para achar onde é que está o centro, melhor ainda, mais confiável ainda, tá certo? Eu gosto às vezes de estimar, fazer meio no olhômetro, mesmo que saia com um pouquinho de diferença entre um e outro, eu faço ajustes e olho para o aspecto em geral. Não fico tão preocupado se encaixou certinho. Minha maior preocupação é sempre o aspecto do desenho. Então vamos lá. De lado aqui vai estar a primeira cabeça, vamos recordar. Aí eu vou pegar um quadradinho desse, dividir em 3 terços, aí no primeiro terço aqui vai estar a altura do ombro, aí você vai ter uma,
2, 3 cabeças, 4. Aqui é a pelvis, é o centro do corpo, certo? A base do joelho. Então a base do joelho está aqui. Aqui está o centro do corpo, centro da pelvis. 1/3 é a região do ombro. Aqui é a medida da cabeça. Aqui estaria mais ou menos a mão aberta, né? O final dos dedos vão ficar mais ou menos aqui. E aqui vai estar a altura do umbigo, não era isso? Que a gente tinha visto. Terceira cabeça aqui é a altura do umbigo. Aqui é a altura do mamilo. Então aqui é umbigo e aqui é mamilo. Certo? Então só para recordar, né? É o que está escrito aqui, ó. Ali novamente naquela imagem ali, são todos os pontos principais que a gente tem. Obviamente que aqui é a cabeça, ombro, mamilo, umbigo, pelvis, base do joelho e finalmente os pés. Né? Essa daqui é metade das coxas e essa daqui é metade da canela. Essas duas últimas medidas aqui não tem muita referência, tá? Mas as outras têm. Isso é o método Loomis. Então, vamos lá. Então, agora, o corpo de lado, o que vai acontecer? A gente está normalmente, às vezes a gente acha que o corpo lateralmente, eu já expliquei isso até em outro vídeo, né? A ideia que a gente tem é que o corpo é reto assim. Então, aí a gente desenha igual um robozinho, assim, a caixa assim, caixa torácica assim, aqui é a pelvis, vou desenhar tudo quadradão. Aqui é a cabeça. Né? Aí o braço vai aqui do lado. Só que isso aqui está errado, não é assim. Na verdade, o que acontece? A cabeça, vamos fazer a mesma representação. A cabeça é redonda assim, só que o tórax é um pouquinho jogado para frente assim, ó. Inclinado. Se você estivesse inclinando ele para cá. E a pelvis, a cintura, é inclinada para cá, desse jeito. E aí aqui vai vir o braço. Isso causa estranheza em muita gente. Fala assim, o corpo é assim? Faz igual um S. Né? Então, por exemplo, se você ficar perto de uma parede, se você encostar numa parede, tenta encostar numa parede certinho. Você vai ver que você vai encostar a sua nuca, você vai encostar parte das suas costas aqui, você vai encostar aqui assim, ó, o bumbum, e aí você vai notar que atrás da sua perna, provavelmente não vai encostar, e vai encostar a parte de trás aqui da panturrilha, da batata da perna, e finalmente o calcanhar aqui assim no meio, né? Para quem tem a postura certinha. É isso que acontece. Então, isso é o primeiro detalhe. Isso aqui tudo tem que estar alinhado. Pode olhar ali na figura ali do lado, ó, nessa figura do lado, como que essa linha aqui, ó, né, que faz o limite das costas, está exatamente encostando naqueles pontos ali. Tá? Então eu vou mostrar aqui o que a gente vai fazer ali. Só que aqui está sem não preocupei exatamente com a proporção. E aí a perna vai acontecer o quê? A perna, quando a gente desenha assim quadradão, a perna a gente faz o encaixe dela nesse ponto de cá. Isso é muito importante. É nesse ponto aqui, ó. Isso também vai causar estranheza, porque o osso da perna aqui da coxa, ele é para trás assim. Ele é virado para trás. E aí ele chega aqui na região do joelho, ele vai ficar mais reto assim. Certo? E esse daqui, a gente vai fazer ele um pouquinho virado para frente. Então, ó, esse faz assim, o outro faz assim. Olha que engraçado. Se você for ver, é como se o corpo fosse duas dessas curvas que eu chamei já várias vezes já de curva S, porque parece um S, né? Então vem a cabeça, vem atrás das colunas, a coluna dá uma voltinha, faz assim. Né? Aí na perna faz a mesma coisa, ó, vem a perna aqui, faz aqui a coluna, dá uma voltinha, chega lá no pé. Então é como se fossem duas curvas S o corpo. Certo? Isso é muito importante. Ok? Isso é para dar firmeza no desenho, para o desenho ficar certinho.
Bom, a outra coisa, o que vai acontecer? O pescoço também, vocês podem fazer ele um pouquinho angular assim, ó. Às vezes pode até fazer ele certinho, retinho assim, mas não fica muito natural não. Geralmente ele é mais um pouquinho tombado para frente, certo? Melhor fazer assim, só um pouquinho tombado para frente. Então aqui, ó, vou fazer um bonequinho muito simplificado. Parecido com aquele do Loomis. Aqui eu fiz um quadrado, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou transformar nisso agora, ó. Vou só cortar essa parte aqui, ó. E eu vou deixar assim. E aqui, eu posso só cortar a frente aqui, eu faço igual aquele boneco do Loomis. Qual boneco do Loomis? Espera aí que eu vou achar aqui e eu vou mostrar pra vocês. O que eu estou fazendo aqui, ó, ele vai mostrar um pouquinho mais adiante no livro. Então vou mostrar na tela do livro como que isso é. Quer ver? O que eu estou fazendo, eu já mostrei isso no vídeo anterior. Quem não assistiu tem que assistir o vídeo anterior sobre o método do Loomis, quem estiver boiando no assunto. É mais ou menos isso aqui, ó, que eu estou fazendo. Tá vendo? Só que eu não faço a pelvis, geralmente eu não gosto de usar esse aqui, mas ele usa esses discos, é o que a gente vai usar também. Tá? E depois a gente vai treinar com isso aqui. Então o que eu estou mostrando para vocês agora, a gente vai treinar primeiro assim, mas como se fosse um esqueleto, é o estudo do movimento. Então eu estou mostrando para vocês basicamente, ó, essa imagem aqui. Espero que esteja dando para ver eu passando o mouse em qual imagem que é. É na segunda imagem da direita para a esquerda da tela. A segunda imagem é a que está de perfil. Né? A gente já trabalhou essa de frente, agora a gente está fazendo a de perfil. Eu vou fazer esses daqui de frente assim e depois eu vou mostrar como que a gente vai preencher. Tá certo? Então vamos lá. Vou lá fazer esses daqui. Acho que de repente é melhor até deixar nessa tela aqui, né? Será que dá pra... Se der pra... Aí, perfeito. Então eu vou fazer primeiro esse e depois a gente vai voltar lá naquela outra tela, tá certo? Então a gente vai estudar como que a gente vai fazer o corpo aqui de lado. Eu vou fazer exatamente do jeito do Loomis, né? Inclusive com o desenho dele, tá certo? Então só mostrei aqui para vocês. O que vocês vão fazer agora, por exemplo, aqui eu fiz um encaixe aqui na frente, a gente vai fazer uma bola no lugar ali daquele quadrado, tá certo? E aí vai vir, ó, vai vir a perna assim, ó. Certo? O Loomis faz um encaixe meio mais central. Eu aconselho fazer ele mais embaixo. Tá? Não é tão central não. Até você vai ver depois os outros desenhos dele que ele também acaba fazendo mais ou menos assim. Então pode fazer o encaixe um pouquinho mais para baixo dessa bola aqui. Certo? E aí nota como que vem, ó. A perna vem para trás e depois dá uma pequena arqueada aqui. Esse ângulo aqui é um pouquinho maior do que esse de cá. E aí depois, ó, também, por quê? Porque vem para frente aqui, ó, é só o calcanhar que vai encostar lá naquela linha de trás. Então é importante fazer essa linha aqui, ó, para a figura ficar bem centralizada. Agora vai ter um outro problema, que é o seguinte: depois que fizer essas figuras centralizadas assim, essa linha também vai ter que obedecer o seguinte: quando você pegar o topo da cabeça aqui, você vai pegar o topo da cabeça, o meio da cabeça, tá bem aqui, ó, nessa linha. Quando você, se você fizer uma linha paralela anterior, ou seja, uma linha assim, ó, totalmente perpendicular, tá vendo? Igual eu fiz aqui. É muito importante que o joelho fique
trás daquela linha. Então a coxa fica para frente, o joelho fica atrás. Tá certo? Pode até fazer, de repente, a pelvis mais no meio aqui. Mas o mais importante é isso. Ok? Senão fica parecendo que a figura está em desequilíbrio. Vai ficar parecendo que ela está tombando para frente ou para trás. Ok? Bom, então eu vou decidi que eu vou fazer exatamente igual está ali. Então eu vou começar já a fazer. Vou até fazer ele virado para o lado de cá mesmo. Então eu vou começar aqui fazendo a cabeça. O pescoço vai chegar até aqui. Aqui vai estar o corpo. Então, ó, vou fazer aquela linha. Minha cabeça está aqui, vou ter que fazer aqui uma linha. Vai por mim. Começa desenhando antes, e isso é uma dica ali que o Loomis não dá, fazer o quê? Aqui faz como se fosse um retângulo. Ó, ele tem que ir na altura ali, mais ou menos da terceira cabeça. Lembra que esse retângulo vai mudar. E aí aqui na pelvis, a gente vai fazer mais assim. Aí aqui agora a gente vai fazer essa linha vem pra frente. E vem para trás. Ó, tá vendo? Eu vou ter que dar uma esticadinha no meu... Eu achei que a perna ficou muito pequena. Por isso que eu não gosto de fazer as medidas muito certinhas. Essa é a minha crítica em relação ao Loomis. Às vezes você fica querendo encaixar aquele negócio de qualquer jeito, quando o mais fácil é fazer o seguinte, você vem dar uma puxadinha para o pé um pouquinho mais para baixo e pronto. Entendeu? Por quê? Porque na verdade as minhas medidas aqui, como eu fiz no olho, eu sei que elas não estão certinhas, então aquilo ali deve ser mais ou menos o erro acumulado que eu tenho dos quadrados, né? Esses retângulos talvez um saia um pouquinho maior, um pouquinho menor do que o outro. Eu não me importei com isso, eu simplesmente estiquei a perna aqui mais um pouquinho só para dar certo. Tá certo? Então isso é muito importante. Inclusive, é porque eu não vou gastar tempo lendo, mas a parte inicial, toda escrita ali, é o Loomis explicando exatamente isso. Tá? Que o método dele, se você, no início você tem que realmente copiar e tentar copiar o mais fiel possível. Mas a ideia não é ficar simplesmente copiando, simplesmente por copiar e fazer uma boa cópia. É copiar, entender o processo e passar a atuar em cima daquele processo, certo? Então, vamos continuar. Então, bom, vou transformar isso daqui naquela caixa torácica ali, e o Loomis transforma um pouquinho diferente. Vocês vão ver que ele faz aqui, ó, realmente um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, mais largo do que aquele modelo que eu fiz para vocês. Só que aqui esse modelo vem para cá, exatamente ali na altura ali da terceira cabeça, tá vendo? E aí ele faz aqui, ó, aquela entradinha um pouquinho mais para baixo do que a que eu fiz. Eu fiz a minha chegando lá na segunda cabeça, mais ou menos na metade aqui, ó. Tá vendo? E aqui vai ter a região onde vai encaixar, onde vai estar o músculo peitoral, o peitoral maior que a gente chama. Aí aqui o Loomis faz essa voltinha aqui que representa o deltoide. Tá? É quase como se fosse uma capa, como vocês estão vendo ali na outra imagem. Então eu gosto de deixar uma margenzinha aqui para dar um pouquinho mais de volume. E aí vem aqui na frente e desce. Tá vendo? Então nota como que o peito, ó, na verdade, ele está em ângulo. Tá? E aí aqui vai encaixar como se fosse um cilindro. E finalmente vai vir a cabeça.
Certo? Bom, agora tem que lembrar que a altura do cotovelo é mais ou menos aqui. Então aqui vai estar o cotovelo. E o braço vai vir para cá. E aí já faz já também mais parecido com o osso. Então o que acontece? Muito importante de lado que você tenha que o cotovelo termine ali, ó, naquela pontinha, tá vendo? Termina uma pontinha aqui. Né? E o pulso também. Pulso termina na mesma altura, aqui ó, na quarta cabeça, tá certo? Mesma altura ali dos órgãos genitais, da genitália que a gente chama, tá certo? Aqui na pelvis, né? Só que a pelvis aqui onde é um quadrado, a gente vai fazer um círculo. A coluna, a gente vai fazer ela encaixar também, ó, um pouco como se fosse naquela forma S. Então ela veio de cá, aí aqui ela vai encaixar mais na parte de trás. É outra coisa importante, né? Aquela linha central, ó, a coluna está na parte de trás, a coluna está nas costas, não está lá na frente. Então ela acompanha aqui, ó, isso tudo aqui é a coluna. Sai daqui da nuca, vem pelo ombro, desce pelo tórax, termina no tórax, vem para cá, para a região onde vai estar, né, todo fígado, vão estar os órgãos, todo o sistema digestivo, né, e tudo. Aí chegou aqui na região da pelvis e termina aqui, ó, certo? Inclusive, se um humano, vamos dizer, igual o macaco, né? Se o humano tivesse rabo, o rabo continua a coluna aqui assim, certo? Loucura, né? Bom, agora vamos fazer, eu não vou desenhar a mão dele aqui, mas a mão, o que acontece? A mão, ela desce aqui assim, a palma da mão, e as pontas do dedo descem mais ou menos aqui, ó, se tiver com a mão aberta assim, até mais ou menos a metade da coxa. Às vezes as pessoas vão falar assim, nossa, eu duvido. Aí se você ficar em pé e colocar a mão assim esticada assim no lado da sua perna, você vai ver que a sua mão vai lá embaixo. Ela não é tão alta assim. E aqui o braço ainda está meio dobrado, né? Outra coisa importante, o braço, esse tamanho aqui, é igual a esse tamanho de cá. Ok? E a gente chama de braço e antebraço. Bom, então aí agora eu vou fazer aqui o fêmur, né? Esse é o fêmur, ele é um pouquinho tortinho para trás, e a tíbia, que aqui é o osso da canela. E aqui vai vir o pé. E aí, ó, por enquanto vai fazer o pé, é igual um triângulo mesmo. Pode fazer só tipo um triângulo assim, mais simplificado. Certo? Bom, agora a gente vai fazer aqui os outros bonecos. Vamos fazer ele agora, que é outra coisa que eu vou mostrar aqui, como que o Loomis faz. Que ele usa aquela caixa, né? Como se fosse uma caixa assim. Vou puxar mais pra cá, né? Senão vocês não vão ver. Bom, então agora, o que acontece? Aqui você tem um pouquinho de perspectiva. Então eu vou fazer o topo
vai ter, o que acontece na perspectiva? Perspectiva vai encontrar lá numa linha de fuga. Vou mostrar aqui no próprio livro do Loomis, que ele já tem isso explicado aqui também. Certo? Então você tem esse caso aqui, ó, tá vendo? Espero que vocês estejam vendo e o mouse. Então nota, o que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de perspectiva. Perspectiva é quando a gente dá essa noção de profundidade. A perspectiva é um fenômeno quando você olha para um objeto que está próximo de você, ele parece grande, quando ele está distante ele parece menor. Então, aqui nesse caso, como vocês estão vendo, né, o que vai acontecer? Esse braço aqui você está vendo ele primeiro, então ele parece maior do que o braço que está lá atrás. Só que as alturas são proporcionais. Então o que acontece? Isso vai diminuindo, então formam quase como se fossem retas assim. Esse ponto onde essas retas se encontram a gente chama de linha, ponto de fuga, desculpa. Ponto de fuga que a gente chama. Aqui está VP, Vanishing Point em inglês, certo? E essa linha aqui seria a linha do horizonte. É aquela linha que você vê quando você está no litoral, você olha assim até onde o mar alcança, onde o mar e o céu se encontram como se fosse, tá certo? E essa linha depende da altura dos nossos olhos. Isso tudo eu também expliquei em outro vídeo sobre perspectiva. Então, quando você constrói, o importante é você fazer essas linhas primeiro e depois construir o resto obedecendo aquelas alturas ali. Então é isso que a gente vai fazer. Só que o Loomis ensina isso a construir dentro desse retângulo aqui, tá certo? Tá vendo? Então aqui ele está mostrando de uma maneira simplificada, veja aquele X onde ele achou o centro, então ele consegue desenhar aquele retângulo em perspectiva, em qualquer posição de perspectiva, e com isso encaixa o corpo. Tá? Inicialmente a gente não vai encaixar o corpo assim com toda essa anatomia. O inicial é fazer isso aqui, então é essa fase que eu vou começar a mostrar para vocês, e depois a gente vai preencher ele. No início vocês treinam com uma coisa assim chata, depois começa a colocar como se fosse nessas caixinhas, certo? Então é isso que a gente vai que eu vou estar mostrando agora. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o desenho inicial. Esse aqui. Se quiser, exatamente aqui, ó, onde está o joelho, pode até fazer uma bolinha para representar a patela, tá? Ok, espero que tenha ficado claro isso. Bom, agora a gente vai desenhar ele um pouquinho de lado. Então, ó, eu vou assumir que tem um ponto, que o ponto de fuga está mais ou menos aqui nesse centro. Então aqui, isso aqui vai encontrar lá naquela linha aqui. Às vezes o problema da perspectiva é isso, que às vezes você não tem como encontrar com essas linhas. É como se a linha fosse encontrar aqui para fora do meu papel. Tá? Ou seja, vou mostrar aqui, ó. Agora eu não vou dar um zoom, vou tirar o zoom. O que acontece muitas vezes é que você tem assim, ó, a sua folha que você está desenhando é desse tamanho aqui, ó, tamanho desse retângulo que eu estou fazendo na tela. Aí você fala assim, aqui está a linha do horizonte. Só que o meu ponto de fuga está aqui fora do papel. Então aí eu vou construir aqui, ó, aquele retângulo que eu estou fazendo lá. Certo? Ele está aqui. Se ele estivesse fora do papel, eu ia desenhar ele aqui assim. Né? Se tiverem dúvidas, só ir lá e olhar aquele meu outro vídeo sobre perspectiva que eu tenho aí. Então vamos lá. Então aqui eu já fiz já mais ou menos um retângulo. E agora eu vou fazer o que? Vou encontrar o centro.
mais ou menos o mesmo, tem que ser mais ou menos o mesmo centro daquele outro, né? Deixa eu colocar na outra tela, para acompanhando a referência. Aí aqui você vai ter, eu posso fazer o que? Vou separar. De novo. Só que ó, tem que, todas essas linhas tem que obedecer no ponto de fuga. Eu gosto de fazer assim, ó, meio estimado mesmo. Vou no olhômetro. Aí aqui está outra, aqui vai estar outra, aqui mais ou menos a outra e a última mais ou menos aqui. Certo? Bom, agora a gente vai construir, ó. Por que eu recomendo construir na caixinha? É isso aqui. Primeiro eu vou construir uma figura plana, sem ser 3D. Desço aqui um pouquinho, porque o ombro tem que estar... Ah não, aqui eu já até fiz, ó. Já até compensei aqui mais ou menos. Mas não compensei não. Eu tinha que ter compensado. O que acontece aqui, gente? Eu girei a figura. Essa parte central aqui tem que ser do mesmo tamanho dessa daqui. É isso que importa, tá certo? Então, como ele está em perspectiva, isso é uma coisa que o Loomis ali não explica. Quando eu girar esse meu retângulo, essa parte aqui, ó, fica mais alta, tá vendo? E essa daqui fica mais baixa. Tá? Senão não vai ficar do mesmo tamanho. Era o que estava acontecendo aqui no meu, ó. Eu já realmente acompanhei, tá vendo? Então aqui, ó, tá a primeira cabeça. Estou fazendo aqui, ó, de acordo com... Posso pegar mais ou menos essa mesma medida. Posso pegar mais ou menos não. Eu pego exatamente essa mesma medida aqui e aí eu não tenho problema. Não preciso calcular, nem preciso fazer aquele retângulo. Eu só fiz aqui só para mostrar. Certo? Como eu estou trabalhando um do lado do outro. Então agora aqui eu vou fazer o que? Agora aqui eu vou trabalhar, vou fazer aqui uma bola onde está a cabeça, né? Que vai ficar aqui mais ou menos de lado assim. Aqui vai ter vou fazer um retângulo, igual eu falei, ó, tem que acompanhar as linhas de perspectiva aqui. Se quiser traçar isso tudo certinho com a régua, pode traçar, tá? Eu falei, igual eu falei, eu prefiro confiar no olhômetro no início. Aí aqui vai ter mais ou menos a região da pelvis, onde está aquela aqui, ó. E eu tô fazendo tudo aqui, eu estou medindo em comparação com esse desenho anterior. E aí aqui eu vou ter umas pernas. Agora, olha o que vai acontecer. Aqui você já está vendo o corpo um pouquinho mais de frente do que de lado. De frente, o que acontece é que o fêmur é torto para dentro. E depois vem a tíbia meio reta. Pode fazer um pouquinho torta, só um pouquinho, mas tem que ser pouquinho, não pode ser muito não. Certo? Então isso eu já tinha explicado também no vídeo anterior. Né? Que aqui, ó, o fêmur é meio para dentro. Então isso mudou um pouquinho no desenho, você vê, ele já não está fazendo essa forma, então aquela forma S ali, um pouquinho, mas tá. Mas é bem menos do que estava antes. E aqui a gente vai fazer o pé. Certo? Então vamos lá. Então agora eu já fiz... por que eu faço assim, né? Vamos dizer, fazer essa figura tosca aqui, né? Porque ela é tosca, ela é feinha, né? Você vai falar assim, isso aqui não parece ser o desenho de uma pessoa que sabe desenhar. Mas isso aqui, eu faço assim 2D, ou seja, uso só retângulos e tudo, antes de dar volume, para eu saber onde que eu vou desenhar, certo?
Muitas vezes isso atrapalha as pessoas. Aí o que eu aconselho é ou desenhar bem fraquinho, ou às vezes pode vir, ó, e passa um pouco a borracha para apagar e só deixar uma marca levinha para você não perder as medidas. Então essa estrutura 2D que eu desenho é mais para dar essa sustentação, tá certo? Isso tudo é parte do método Loomis, tá? Tudo isso ele está dizendo no livro dele. Agora o que eu vou fazer? Bom, agora vamos construir a figura mais 3D mesmo. Então aqui eu vou fazer, imaginar que está voltando ali aquela, pode até fazer de um jeito mais fácil. Vai começar aqui, como a gente vai arredondar, pega exatamente ali na região do pescoço e vai fazer aqui, vai encaixar como se fosse um oval, tá vendo? Dentro daquele retângulo, né? Ou seja, o oval aqui no máximo, aqui no canto, ó, ficou exatamente dentro daquele retângulo, certo? Aqui a pelvis vai mudar um pouquinho. Aqui ela vai ficar mais ou menos, ó, com aquela forma meio como se fosse, lembra aquela forma como se fosse de uma cueca ou de uma calcinha, certo? É só lembrar disso. Ah, ela é meio de lado aqui, ok? Então ela vai fazer uma coisa meio triangular assim. Será que tá vendo tá aparecendo na tela? Deixa eu ver aqui, porque às vezes eu tirei da tela, não tá, né, gente? Desculpa. Tá aqui, pronto. Desculpa. Então, ó, aquele quadrado e aí desenhei aqui. Certo? Vamos lá. Então agora eu vou fazer aquela abertura. E olha o que vai importante aqui, ó. Tudo vai ter que ser medido. Então, onde que começa a abertura? A abertura está nessa altura aqui. Então, se está nessa altura, eu faço uma linha ali. E como está de lado, vai ficar mais ou menos assim, ó. Por isso que é importante desenhar isso muitas vezes, porque com certeza as primeiras vezes vão sair meio esquisitas. A gente fala, caramba, difícil desenhar isso. No início é um pouquinho mesmo, mas depois vai ficar mais fácil. E aí agora, ó, vou fazer aquela linha central. Pode também fazer essa linha central antes. Acho que é mais fácil até. Vamos começar a fazer assim, peraí. Vou fazer tudo na ordem. Isso aqui ainda está 2D, né?